Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vendas você já perdeu não porque o cliente não tinha dinheiro, mas porque você falou o preço cedo demais? Esse é um dos erros mais comuns que eu vejo entre os vendedores. E o pior de tudo é que a maioria nem percebe que tá se sabotando. E hoje eu vou te explicar o porquê você falar o preço antes de entender o cliente faz você perder as vendas. E com isso vai transformar o preço na maior objeção dentro dessa negociação. Porque a gente sabe que o problema não é o preço, nunca foi. O preço só se transforma num problema quando o cliente não entendeu 3 coisas. A dor que ele tem, por que que aquele produto resolve essa dor e por que que aquele produto vale exatamente aquele preço. Quando isso não fica claro, o preço se transforma em um muro. E quando isso fica claro, o preço se transforma somente em um detalhe. Existe um passo a passo dentro de uma venda. E falar o preço não é o primeiro passo. Antes de você falar o preço, você precisa primeiramente entender a dor do cliente, entender a necessidade do cliente, entender também quem decide. E o principal, entender o que realmente a pessoa quer resolver. E quando você pula isso e já fala direto o preço, o cliente vai pensar assim: tá, mas por que eu pagaria por esse preço? E não é porque é caro, mas é porque não fez sentido ainda. O preço sem contexto não é valor, é só um número. Quando um vendedor não tem um método, ele se coloca em desvantagem. Se você não souber como começar, como conduzir, como caminhar e como finalizar a venda, você perde completamente o controle dela. Uma das partes finais é falar o preço. E se você chegar até o preço antes de ter construído algo antes, você já perde toda a força da venda. Lembre-se, a venda não começa no preço, ela termina no preço. Tudo que começa errado, caminha errado e finaliza errado. E aí o vendedor acha que o problema foi o cliente, mas no fundo foi somente o seu atendimento. Agora deixa eu fazer você refletir aqui comigo. Quando você tá com dor de cabeça, o que você faz? Você vai até a farmácia. Você já sabe o remédio que resolve a sua dor de cabeça. E deixa eu te perguntar outra coisa. Você fica discutindo muito o preço do remédio quando vai comprar? Às vezes o preço subiu 1, 2, 3 reais e você, sabe por quê? Porque ele cura a sua dor. Percebe como o valor do remédio ficou maior do que o preço? Venda é exatamente isso. Quando o cliente entende a dor, entende a solução, entende o ganho, o preço perde força. Então, o cliente só vai travar no preço quando ele não entende o que ele está ganhando. Lembre-se que o preço é o que sai do bolso. Valor é o que entra na vida do cliente. Se o que entra na vida do cliente é maior do que sai, a venda acontece. Se o cliente só vê o que está saindo do bolso dele, ele trava. E isso não é a culpa do cliente. Isso é falha na condução da conversa. Então grava isso aqui. Um erro que vai fazer o vendedor perder muita venda é explicar o preço antes de entender o cliente. Antes do preço, pergunte, escute, crie conexão, leia todo o contexto e aí você passa o preço, que na verdade se transformou em valor. Se você fizer isso certo, o preço se transforma em consequência. Se você pular isso, o preço vira problema. Lembre-se que o vendedor bom não vende preço, ele vende solução. Fechou, galera? E lembrando, se isso te ajudou, já sabe, né? Dá aquela força. Tamo junto!